Olá amigos da comunicação visual, tudo bem? Marco da Digisolda mais uma vez. Gente, dessa vez estou trazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês como utilizar a nossa nova dobradeira de acrílico. Então, vou passar as informações de como é que você faz a regulagem. Nós vamos entrar também um pouco na parte teórica do aquecimento do acrílico, dobra, posicionamento e tal. Tudo então para você poder pegar e utilizar esse equipamento e utilizar todo o potencial dele. Depois vamos fazer outros vídeos também, ensinando também para trabalhar com dobras em sequências, né? Na hora que você precisa encher a máquina de material para dobrar. Então, nós vamos fazer um segundo vídeo. Mas inicialmente vamos fazer aqui um vídeo ensinando a parte teórica, que é o principal para você poder entender, e depois como é que vamos fazer a regulagem da máquina. Ok? Vamos lá então, primeiro vamos começar com a parte teórica, para daí nós vir para a parte prática e você começar a entender melhor como é que funciona a dobragem de acrílico, ok? Muito bem, então, vamos lá, primeira parte teórica. Aqui nesse gráfico eu estou demonstrando como se aqui fosse um acrílico, né? Vamos imaginar que isso aqui seria um acrílico, e aqui nós temos a fonte de calor, a resistência. Esse outro gráfico aqui estaria representando ali, no caso das nossas máquinas, um material refratário, onde ele seria o berço da resistência, onde fica o alojamento da resistência, vamos considerar assim, né? Então, muito bem. Aqui nós vamos, para que nós possamos ter referências de distância e tudo, vamos considerar que esse daqui é um acrílico de 6 milímetros, ok? E aqui continuamos com a resistência. Quando eu tenho um acrílico de 6 milímetros, eu tenho que definir a distância entre a resistência e o acrílico. Então, e qual é o número, o que a gente usa, né? Da onde que sai essa conta e o porquê. Eu vou explicar tudo isso. Bom, inicialmente no nosso caso aqui, se eu tenho um acrílico de 6 milímetros, necessariamente eu preciso que a fonte de calor fique a 7 milímetros de distância, certo? Como que eu chego nesse número? Geralmente você pega a espessura do acrílico e adiciona 1 milímetro. Então, se eu tenho um acrílico de 3 milímetros, eu vou ter uma distância de 4 milímetros. 6 milímetros, adiciono 1, eu vou ter 7 milímetros, né? E assim por diante. 8, 10, eu vou ter, no caso do 10, vou ter 11 milímetros, certo? E, logicamente, à medida também que você vai afastando a resistência do material, do acrílico, você também tem que aumentar daí a quantidade de calor que a resistência vai emitir, certo? Então isso lá para frente, daí eu já vou explicar também com relação ao aquecimento. Então vamos lá, o porquê que a gente tem que ter essa distância. Quando você vê as ondas, como se irradia o calor que parte da resistência, você vai ver que ela forma, digamos, um triângulo de ponta cabeça, porque sempre as ondas de calor vão se irradiar nessa direção, certo? Logicamente, para cá também tem, mas ela já não chega a agir sobre o material que a gente quer dobrar. Então, aqui seriam as principais ondas de calor que vão subir no material e que podem realmente interferir ou interagir com o material do jeito que a gente precisa. Então, o que acontece? Quando você tem um material de 6 milímetros de distância, vamos imaginar que aqui você tem o ponto onde você quer que aconteça a dobra. Então, quando você tem esse ponto aqui, você precisa necessariamente que a quantidade de material aquecido para que a dobra aconteça tem que ser exatamente o dobro da espessura do acrílico. Então, se nós temos lá 6 milímetros, eu preciso que eu tenha aquecido uma área de 6 milímetros à esquerda e 6 milímetros à direita do ponto de dobra, ok? Então,
Por isso que a gente faz esse cálculo. Então, se eu tenho aqui 7 milímetros de distância, então teoricamente, pela física, nós teríamos uma área aquecida de 6 milímetros, certo? Então, lembrando que sempre, à medida que você vai afastando o acrílico do ponto de calor, você vai ter que também ir aumentando a intensidade de calor aqui, para que realmente essa zona seja aquecida dessa forma, porque também não adianta você afastar e dar pouco calor aqui na resistência, daí ela vai só subir aqui e não vai fazer o serviço do jeito que tem que ser feito. Bom, e a partir desse princípio daí, o porquê que quando você pega e faz um projeto daqueles que a gente vê no YouTube, o pessoal usando resistência de chocadeira, resistência de sanduicheira, né? Aqueles projetos. O que ocorre? Você vai ter então uma resistência mais grossa, né? E o fato de você ter uma resistência mais grossa, ela também vai irradiar mais calor, então ela vai te proporcionar uma área aquecida muito maior do que você necessita. Assim também quando você tem a resistência posicionada de maneira errada em relação ao material a ser aquecido, né? Então sempre você vai ter esses transtornos, vai aquecer mais do que precisa, e na hora que você vai fazer a dobra, o que você vai ter? Vai ter um negócio bem diferente do que você estava buscando. Então aqui, quando você tem uma área aquecida muito grande, na hora que você dobra o acrílico, ele vai ficar com esse aspecto. Ao passo que esse aqui seria um acrílico de 6 milímetros dobrado, ele teria mais ou menos esse aspecto aqui. Então essa é a diferença do resultado final. Logicamente, um serviço desse daqui para você fazer em casa, uma coisa ou outra, beleza. Só que eu já presenciei era uma lanchonete que eu estava, e vi que estava, né, um serviço horrível, né, todo queimado e mal feito, né? Então qualquer um que chegue com um equipamento profissional e vai apresentar esse tipo de trabalho vai ganhar a próxima licitação do pessoal que precisa disso daqui, né? E outra coisa também, se você tem aqui uma resistência e a fonte de calor está muito próxima do acrílico, você também vai ter outra disfunção. Digamos aqui, por exemplo, você tem aqui uma fonte de calor muito próxima, você tem uma área aquecida muito pequena, o que vai acontecer? Você vai ter um estiramento na hora que você faz a dobra. Então, o que vai acontecer? A área aquecida é muito pequena e na hora que você dobra, isso aqui vai ser puxado e daí ele vai afinar esse ponto do acrílico. Então você vai ter esse resultado final aqui, né? Então, e consequentemente também um enfraquecimento, né? Por conta do afinamento que vai acontecer com o acrílico. Bom, uma outra coisa que a gente precisa comentar também seria o que a gente chama de janela de dobra do acrílico. Janela de dobra é a temperatura mínima necessária para fazer a dobra e a máxima que o material aguenta sem se transformar, sem queimar, sem borbulhar, tal. Então a do acrílico é uma das melhores que existe. Então, para vocês entenderem isso, vamos considerar o seguinte. De novo, aqui nós temos aqui o acrílico, a fonte de calor, o calor subindo em direção ao acrílico, né? Como é que essa temperatura vai trabalhar, vai se esparramar, ou vai se espalhar dentro do acrílico? Então, inicialmente aqui, na hora que o calor começa a agir sobre a chapa de acrílico, o que vai ocorrer? Aqui na face inferior, onde o calor está chegando, você vai ter uma temperatura, e essa temperatura ela vai se diluindo até chegar na superfície posterior. Então você tem que, à medida que a temperatura vai subindo, vai atingindo a outra face, ela também vai correndo para os lados. Então
você tem que cuidar para que, quando você conseguir atingir a temperatura necessária para a dobra na parte superior do acrílico, na parte inferior, que é onde está recebendo a temperatura, você não pode ter mais do que 170 graus. Aqui nós estamos usando aqui um caso hipotético, dizendo que aqui está com 160 graus e em cima está com 100. Então, logicamente, quando você mede com o termômetro infravermelho do lado de cima do acrílico, que ele atingiu 100 graus, com certeza o lado de cá, se ele não borbulhou, é porque ele não atingiu 170 graus. Então você está usando uma temperatura adequada para fazer essa dobra. Porque se você aplica calor demais na resistência, o que pode acontecer? Você atingir aqui ultrapassar os 170 graus, esse acrílico vai começar a apresentar bolhas, e aqui muitas vezes não chegou a 100 graus ainda, você não consegue fazer a dobra. Então você tem que cuidar muito com acrílicos mais grossos para que isso não aconteça. Eu acho que é importante destacar isso, porque eu vejo alguns clientes que a gente vende a máquina, ele coloca a máquina no máximo e não sabe nada de distância, coloca uma distância, né, meio que ele acha que fica bom, e depois me liga reclamando que o acrílico está queimando, que está borbulhando, que a máquina não presta. Então eu acho importante destacar isso aqui, certo? E então essa é a chamada janela de dobra. Você tem que conseguir trabalhar com essa temperatura, né, para que você não aplique calor demais embaixo e o calor que chega em cima seja o adequado para você poder fazer a dobra. E outra coisa, quando você faz a dobra do acrílico depois que ele atinge a temperatura, sempre o lado aquecido, o lado que recebeu o calor, ele deve ficar para o lado de fora da dobra, certo? Então a parte mais viva da curva da dobra deve ficar aqui nessa superfície, e aqui você deve deixar a parte externa da curva, né? Numa curva de 90 graus, esse acrílico aqui que foi dobrado aqui, então a resistência ela ficou desse lado aqui, vamos dizer aqui, fazer uma resistência aqui assim para você entender. Então a resistência estava atuando nesse ponto, né? Então o lado aquecido tem que ficar sempre do lado de fora. Se você inverter a posição na hora de você soldar, o que vai acontecer? Aqui ele vai enrugar, porque essa área aqui está pouco aquecida, então ele vai acabar enrugando do lado de cá, vai ficar com um aspecto horrível a tua dobra. Então procurar sempre, conforme for fazer a peça, se possível, você trabalhar dessa maneira. Se não conseguir trabalhar dessa maneira, você vai ter que talvez aumentar mais o tempo de calor para que o calor consiga passar e aquecer também essa parte aqui, para que não fique com aquele aspecto horrível. Você pode até fazer alguns testes para você ver como é que fica uma dobra quando você dobra ela ao contrário. Enquanto ela está quente mesmo, você dobra, você já vai ver o resultado que você vai ter, certo? Bom, agora nós vamos então para a parte prática, mostrar para vocês agora na máquina como funciona isso aqui. Muito bem, então, amigos, agora então vamos vir para a parte prática de como é que você vai fazer a regulagem da máquina para fazer o uso dela. A primeira coisa que eu recomendo vocês a terem é um termômetro digital desse daqui. Ele é um termômetro que ele mede por distância, ele é infravermelho, ele tem um laser, que o laser, ó, para você direcionar, para você saber aonde que você está fazendo a medição. E ele ajuda muito você a poder trabalhar melhor com as temperaturas, para você não acabar excedendo, aplicando temperatura demais, porque essa resistência aqui, quando ela está ligada, na claridade você não consegue ver a intensidade que ela está irradiando de calor. Então você precisa de um termômetro, uma referência, só na mão assim tal, até dá para você se virar no começo, né? Faz uns testes, pega um pedaço de acrílico para fazer um teste piloto tal, então até você consegue ir.
Mas o bom é você ter um apetrecho desse daqui para você poder ter mais sucesso, ter mais tranquilidade, né? Para você trabalhar melhor as temperaturas, haja visto já o que você viu na parte teórica da máquina. Então, bom, primeira coisa, para a gente regular a altura da resistência. Logicamente, como eu já estava fazendo uns testes prévios aqui com a máquina, ela já está regulada. Mas como é que você vai proceder? Você vai pegar essa chavinha Allen, que vai junto com a máquina, e vai colocar ela nesse parafuso que tem aqui, esse parafusinho Allen reto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? E vai girar horário ou anti-horário e vai medir com uma régua. Vai medir com uma régua ali para ver a altura. Então, como aqui nós temos um acrílico de 3 milímetros, então aqui, conforme a nossa teoria, nós vamos deixar aqui em 4 milímetros. Ok? Então, é esse aqui a jogada. E depois, lógico, daí você vai vir para o parafusinho aqui do lado de cá também e também vai medir do lado de cá e vai deixar também a resistência na altura que você precisa, certo? Bom, feito isso, você já tem um acrílico que você quer dobrar, você já tem a régua com a largura que você quer fazer a primeira dobra. Aliás, sempre é bom estudar as dobras para você ver como você vai fazer a dobra sempre, né? Qual que você tem que fazer primeiro para uma não acabar atrapalhando a outra, quando você tem várias dobras numa peça só. Muito bem, vamos ligar a máquina. Espera aí que eu deixei ela para ligar aqui na tomada para fora. Aí. Então ela já vai começar a aquecer. Ó, a resistência já está com 120 graus, subindo. Então a gente consegue sentir. 150. Essa máquina aqui, ela chega a atingir mais de 450 graus de temperatura se precisar. Mas não seria o nosso caso. Aqui ela está com 195, deu 200 agora, 210. Mas o ideal é que daí você acompanhe na peça também. Logicamente, se você começar a fazer uma dobra e começar a escutar barulho de bolhas estourando, é o acrílico que já está na temperatura, já passou daqueles 170 graus. E então você está com excesso de temperatura aqui. Você vai ter que diminuir um pouco, porque senão você vai começar a perder outros trabalhos, né? Ó, a peça aqui está com 39, 40 graus e a resistência está com 240, certo? Agora também para nós mostrar outra parte daquela teoria, olha aqui, eu tenho a peça aqui em cima está com 48, 49, 50 graus agora e embaixo a gente já está ela com 87. Então você vê como existe um tempo para a temperatura atravessar a peça. No caso aqui de uma peça vermelha, a gente começa a ver que ela começa a mudar a coloração onde está recebendo aquecimento. Numa peça cristal, a gente começa a ver que começa a mudar o prisma, né? O índice de refração do acrílico começa a mudar e você começa a ver um prisma onde está sendo aquecido. Já estamos com 67. Então é muito importante, às vezes, você também cronometrar esse tempo que a peça está levando para chegar na temperatura que você precisa para fazer dobra. Estamos com 72 graus. Então, você cronometrando, você também pode daí colocar as peças e pelo tempo que você já mediu, você sabe que a peça vai levar aquele determinado tempo para ela ficar pronta. Isso é muito importante também, 80 graus. Isso é muito importante você ter o tempo também para a hora que você vai fazer peças em sequência. Porque você não pode chegar aqui e encher de peça, porque delas vão ficar prontas todas no mesmo tempo e você não vai conseguir tirar elas todas no mesmo tempo para colocar num gabarito. Então o que vai acontecer? Vai ter peças que vai ter recebido mais temperatura do que precisava em relação às primeiras que saíram da máquina. Então você coloca intercalado as peças à medida do tempo que você consegue retirar elas. Então você vai ver, cada 10 segundos você vai tirar uma peça e vai colocar no gabarito. Então você também coloque uma a 10 segundos de diferença da outra na máquina, para que todas recebam a mesma quantidade de temperatura. Olha só, aqui nós já estamos com 97 graus e o acrílico já é possível ser dobrado, tá? Então aqui já aconteceu a dobra, né?
Daí agora seria só deixarmos no gabarito, preso com grampo, e deixar ele esfriar na posição que a gente quiser. Certo? Então, como eu falei, aqui como foi o lado que recebeu a temperatura, vamos ver. Ó, 99 graus aqui, 92 graus interno. Então foi uma transição legal aqui de temperatura dentro do acrílico. Outra coisa que eu quero também ensinar para vocês vão perceber que sempre essa borda, ela vai ter uma deformação, ela vai sofrer uma deformação na hora da dobra. Então, às vezes, se você precisa de um cantinho aqui perfeito, a gente recomenda você deixar um sobrematerial aqui, 1 milímetro mais ou menos, por exemplo. Essa peça tinha que ser com 100 milímetros, então você deixa com 102, para daí você fazer um trabalho de lixa, certo? Para você tirar um tantinho de cada lado da peça, em lixa plana, né? Para você poder, isso eu estou falando de lixadeira de fita, né? Não vai ficar aqui com a lixa na mão, você vai passar o dia inteiro. Então a lixadeira de fita ou lixadeira de disco, para você dar uma encostadinha aqui e tirar essa borda aqui. Outra coisa também que às vezes ajuda a diminuir um pouco essa deformação aqui, é você também encostar várias peças uma do lado da outra, porque geralmente aqui ela recebe mais calor por conta do ar que está se deslocando embaixo do acrílico. Ele se desloca na mesma direção da resistência e você vai perceber então que sempre as peças que ficam por último, quando estão todas encostadinhas, são as que mais vão sofrer. Aí ali às vezes é bom você colocar um pedacinho de retalho, né? Ou se é uma peça única, bota um retalho de cada lado também para você diminuir um pouco esse efeito aqui, ou queimaduras também, certo? Então essas são algumas dicas. Bom, tá aí pessoal, olha aí, ela já endureceu aqui enquanto a gente estava conversando, ficou aqui um displayzinho e basicamente é isso, né? Então depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando também o trabalho em sequências e se você também tiver alguma outra dúvida, alguma coisa que talvez faltou explicar para você, manda pra gente e-mail, manda um WhatsApp e tal, que a gente faz vídeo também para ajudar, para colaborar aí, melhorando aí a qualidade do conhecimento de vocês, ok? Por enquanto é isso, minha gente, muito obrigado, até a próxima.